Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus nesta manhã de domingo. Eu peço perdão pela minha ausência por esses dias atrás, mas eu estou aqui em nome de Jesus, que nós possamos fazer nossa leitura bíblica, darmos continuidade, à nossa leitura bíblica, que Deus possa nos acompanhar, que Deus possa falar com cada um de vocês. Nós sabemos que os levantes do inimigo é todos os dias nas nossas vidas. Se nós não estivermos cobertos com as armaduras de Deus, com certeza nós caímos. Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, amém? Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, que a última eu parei no capítulo 51. Hoje nós estamos indo para o capítulo 52 de Isaías, irmãos. No capítulo 52 de Isaías fala sobre o Senhor libertará Sião do cativeiro, amém? Desperta, desperta e veste-te da fortaleza, ó Sião. Veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti circunciso e nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Que Deus possa vir nos libertar, nos proteger e nos guardar. E eu consagro essa leitura bíblica ao Senhor Jesus Cristo, que Ele possa entrar na casa de vocês, levando essa palavra e acampando seus anjos sobre sua família. Amém? Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, portanto, sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo desceu ao Egito em tempos passados para peregrinar lá, e a Síria o oprimiu sem razão. E agora o que tenho que fazer? Aqui diz o Senhor, já que o meu povo foi levado sem nenhuma razão, e os que sobre ele dominam sabem no uivar? Diz o Senhor, é contigo no continuamente blasfemado o meu nome todo dia. Portanto, meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque sou eu, mesmo sou o que eu digo, eis-me aqui. Quão formoso sobre os montes são os pés daqueles que traz boas novas, perdão, irmãos, que anuncia paz, que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz as boas novas do bem, que faz ouvir a salvação e que diz, ó Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, elevarão a voz juntamente, exultarão com vozes e júbilo, porque olho a olho verão o Senhor retornar a Sião. Cantai louvores, alegrai-vos juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, redimiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os termos da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí. Não toqueis coisa alguma imunda. Sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Irmãos, conquanto a Bíblia não ensina o isolamento do crente, definitivamente ela ensina a separação e nos referimos à separação do mundo, simbolizado pela Babilônia. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O sofrimento do servo do Senhor, o Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será exaltado, engrandecido e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois tão desfigurado era o teu aspecto, mais que o de qualquer homem, e a tua aparência mais do que todos os filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações diante dele, reis fecharão a sua boca, porque verão o que não lhes foi anunciado, e entenderão o que não ouviram. Amém? Irmãos, aqui o sofrimento do servo do Senhor, o Messias, refere-se
é o Senhor Jesus Cristo. A frase operará com prudência significa ser cauteloso e inteligente. Engrandecido significa ser elevado, honrado, magnificado e respeitado com as palavras. Muito sublime refere-se a Cristo, sendo exaltado acima de qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa, irmãos. Aqui se refere ao sofrimento do Messias, que foi o sofrimento que Jesus passou no Calvário por nós. Foi o sofrimento que ele passou, a vergonha, e ele foi exaltado pelo Pai, amém? No capítulo 53, fala o servo sofredor, o Messias Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subirá como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentando em padecimentos, e como um de que escondermos dele o rosto. Ele foi desprezado e não o estimamos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo nos traz a paz. Estava sobre ele. Ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados, irmãos. Perdão, irmãos, essa frase me tocou muito. Que aqui fala sobre o sofrimento que Jesus passou na cruz. O sofrimento que ele passou por nós. Ele padeceu por nossos pecados, ele padeceu por nossos erros. E ainda assim hoje existem cristãos que não acreditam que Jesus fez tudo isso por nós, irmãos. Isso nos dói, isso nos aflige por dentro. Porque nós não temos a capacidade nem mesmo de imaginar a dor e o sofrimento que ele passou no Calvário, irmão. Somente ele, Deus, sabe todas as transgressões que ele levou de nossas vidas. Todos nós andávamos desgarramos como ovelhas. Cada qual se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, irmãos, todos nós. Não foi só de mim, foi de mim, de você, foi de todos nós. Ele foi oprimido, ele aflito e não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Do cárcere do juízo foi tirado, e a sua geração quem a contará? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi ferido. E com os ímpios puseram a sua sepultura, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez ele maldade, nem houve engano na sua boca. Do Tábia, o ao Senhor agradou moê-lo, sujeitando-o ao padecimento, quando a sua alma for posta por uma oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e bom prazer do Senhor será próspero na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque só sobre si levará as iniquidades dele. Pelo que eu lhe darei a porção, com os grandes e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma da morte, e com os transgressores foi contado. Mas ele mesmo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, esse capítulo é um capítulo muito comovedor, que fala do ser designado com os grandes a repartir o despojo com os seus poderosos. É linguagem figurativa que expressa a vitória total. Nesse caso, quer dizer que Cristo, pela sua morte, libertará de Satanás a humanidade que estava sendo mantida em cativeiro.
Deus, ele foi tão misericordioso com seus filhos somos nós, que ele enviou o seu único filho, ele enviou ao Calvário. Agora você fecha seus olhos e imagina Jesus naquela cruz, sendo crucificado, sendo humilhado, cuspido, machucado, a dor, a humilhação, o medo, porque ele teve medo, irmãos. Ele era Jesus, mas ele teve medo. Ele era Jesus, mas ele sentiu dor. Ele era Jesus, mas ele ficou aflito. Mas em todos esses sentimentos que ele sentiu, ele entregou ao pai dele. Porque ele sabia que ele tinha um pai que estava guardando ele. Mesmo durante todo aquele sofrimento, Deus precisou entregar o seu filho naquele sofrimento. Deus precisou deixar o seu filho sofrer, padecer, ser humilhado, ser maltratado, ser massacrado. Agora eu lhe pergunto, mãe e pai, qual é o pai, qual é a mãe que se sujeita a deixar o seu filho passar por esse tipo de transgressões sem fazer nada? Não que Deus não tenha feito nada, mas que Deus sabia que ele ia ser exaltado. Deus sabia o lugar, para qual lugar ele iria. E Deus esperou até o último momento. Porque naquele momento, Jesus chegou a pedir misericórdia para o seu pai. Mas mesmo ele pedindo, ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Jesus precisou passar por tudo isso, irmãos, mas ele não precisava passar. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele não tinha nenhum erro. Jesus, ele não tinha feito nada de ruim, ele não tinha feito nada de mal. A única coisa que Jesus fez quando se fez homem, foi levar a palavra, foi pregar a palavra, foi ensinar aos filhos o que era bom, o que era ruim, foi multiplicar, foi curar, foi salvar, foi libertar. Imagine na mente de vocês o que Jesus fez antes de nós. O que Jesus fez para que nós possamos estar aqui hoje, irmãos, ouvindo essa palavra, estar aqui hoje, irmãos, estudando a Bíblia, tendo a opção de escolher o que você quer fazer da sua vida. É como diz, nós temos o livre-arbítrio para escolher, mas nós temos que ter o discernimento para saber o que é bom e o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E o que é pecado e o que não é, irmãos. Dizer para vocês que eu nunca pequei, eu vou estar pecando por dizer para vocês que eu nunca pequei. Eu sou ser humana. E eu sei todos os meus pecados. Sei tudo que eu já cometi. Mas a partir do momento que eu aprendi mais de Deus, que eu conheci mais a Deus e que eu entreguei a minha vida a Ele, todas as minhas transgressões ficaram no passado. Irmãos, nós sabemos que todos os dias nós temos um leão para abater. Esse leão, ele vem na forma de sofrimento, na forma de aflição, na forma de depressão, na forma de um filho no vício, na forma de um marido no vício, na forma de uma agressão do seu esposo, na forma de um pai ou uma mãe que estão sofrendo ou que estão fazendo seus filhos sofrerem, porque existe sim isso, irmãos. Na forma de uma enfermidade. Esses são os nossos leões que nós temos que abater. Mas para que nós tenhamos a força de Davi, para que nós tenhamos a força de Sansão, para que Deus possa nos dar força para abater e conseguir vencer todas essas guerras,
O que nós temos que fazer? Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Nós temos que ler, nós temos que aprender, nós temos que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Irmãos, voltando um pouquinho atrás, quando eu resolvi abrir aqui, do nada assim, eu senti no coração de falar, eu vou abrir um canal para mim. Quando eu abri esse canal, eu não abri assim, sabe assim, quando você abre uma coisa por curiosidade? Eu abri ali por curiosidade, para saber como é que era, enviar vídeo pro YouTube. Só que é como eu digo para vocês, até hoje eu não aprendi a editar meus vídeos. Por isso que eu mando esse vídeo nu e cru aí para vocês. Como assim? Do jeito que eu tô aqui, enviando, falando, lendo, é o que eu tô enviando para vocês. Então eu não sei editar vídeos. Preciso aprender, claro. Mas enquanto isso, eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, ali eu senti a vontade de mandar uma mensagem bíblica, eu senti uma vontade de falar um pouco, né, da Bíblia, falar um pouco de Deus, porque quando nós paramos um pouco para falar de Deus, nós sentimos dentro de nós uma coisa tão boa. Eu não sei se é um fogo, eu não sei se é um... Eu não sei explicar, é uma coisa boa sem explicação. Então eu digo para vocês que é difícil, é complicado, por quê? Não quer dizer que Deus seja complicado, mas é complicado as nossas decisões, não é Deus. Somos nós que temos que decidir o que nós queremos da nossa vida. Somos nós que temos que decidir se nós queremos seguir esse caminho ou não. Irmãos, é difícil para mim. Eu queria poder todos os dias ter um cantinho para mim sentar todos os dias, irmãos. Eu queria sentar, abrir a Bíblia e falar com vocês, enviar uma mensagem de Deus para vocês. Mas nem todos os dias eu dou conta, não porque eu não dê conta, mas por causa da correria. Tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho. Eu ainda não tenho assim aquele poder, eu ainda não consegui assim organizar. Mas eu sei que Deus está me dando forças para isso. Então eu digo para vocês que quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos falando da palavra de Deus, o inimigo está ao nosso redor. O inimigo, ele fica ao nosso redor prestando atenção em tudo que nós estamos fazendo. E ele fica furioso por ouvir a palavra de Deus, por ouvir o nome Jesus. Por quê? Porque ele não quer que nós falamos dele, ele quer que nós praticamente servimos a ele, na maldade, na aflição, na dor, na depressão. Se você está enfermo, você não pode murmurar. Se você está faltando algo dentro de casa, não murmure. Se você está faltando dinheiro, não murmure. Apenas agradeça a Deus pelo fato de você estar vivo. Está devendo? Tem dívida, tem enfermidade, tem um filho que está doente, ou tem um filho que está nas drogas, ou tem um pai ou um pai de família que não tem um emprego, ou está faltando um alimento dentro de casa. Irmãos, nós sabemos que nós ficamos aflitos porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que falte o alimento para os seus filhos. Mas nós temos que simplesmente, primeiramente, agradecer a Deus por estar vivo. Se nós estamos vivos, estamos aqui se falando, é porque Deus está nos dando a oportunidade de buscar algo melhor. Nós não temos que nos acomodar. Nós temos que entender que nós temos que correr atrás. Temos que correr atrás. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu um dia desses na semana. Eu vi uma mensagem de uma pessoa pedindo por emprego, pedindo ajuda, que precisava trabalhar, que estava precisando de um emprego. E aí eu fui lá no particular e falei assim, olha, vai em tal, não vou citar nomes, irmãos, vai em tal lugar deixar um currículo que estão contratando. Quando eu mandei essa mensagem, a pessoa respondeu assim, não, mas eu não quero esse tipo de emprego não, eu tô querendo ajuda, eu quero que alguém me ajude financeiramente, que eu tô precisando isso, tô precisando daquilo. Agora, uma pessoa de 25 anos, tá? Eu não conheço essa pessoa. Agora, eu te pergunto, o que essa pessoa estava querendo? Ela estava querendo se acomodar e aguardar que alguém se manifestasse em ajudar ele financeiramente.
sabendo que ali ele estava explicando que ele não era doente, ele não tinha problema nenhum, deficiência nenhuma. Então isso está acontecendo muito, irmãos, das pessoas precisar, das pessoas ter a necessidade, mas não ter a capacidade de correr atrás. Porque Deus fala, fazei a sua parte que eu te ajudarei. Você acha que Deus mandou você ficar de braços cruzados esperando por ele? Não, ele quer que você reaja, ele quer que você faça algo. Eu não sei se isso que eu tô falando aqui é para alguém ouvir, alguém que precise ouvir, não sei também, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Amém? Eu vou deixar essa leitura aqui para não ficar muito longa, para vocês não terem preguiça de escutar, que eu tenho certeza que tem muitos que às vezes nem escutam a leitura toda porque acha muito comprido, tá? Já ouvi isso de pessoas que eu conheço. Eu tava ouvindo sua pregação, mas eu comecei a me cansar e parei. Nem eu escutei até o final. É esse o problema do ser humano, não ter paciência, não ter a capacidade, a sabedoria de ouvir com calma, para entender o que Deus está falando. Amém? Então eu quero que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que o domingo de vocês seja um abençoado, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudando, irmãos, a crescer aqui nesse canal. Eu não quero fama, eu não quero ficar rica, porque eu sei que isso não tem nada a ver. Eu só quero ter mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo estar aqui com vocês, falando com vocês. Sei que eu não conheço vocês, mas vocês já me conhecem aqui no canal. E que Deus possa entrar na vida, na casa e cuidar da família de vocês todos os dias. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.